Vamos começar então. Muito bem. Vamos falar aqui, ó, nessa primeira parte nossa, competência para os pedidos de falência e recuperação judicial de empresas, né? Vamos lá, nós vamos utilizar a nossa Lei 11.101 de 2005. Depois eu peço a gentileza aí para poderem fazer uma leitura do nosso material, né? Sempre peço isso, fazer sempre uma leitura do nosso material nessa primeira parte. Nós vamos falar sobre competência. Ah, claro, não deixem de fazer aí os nossos desafios, né? Mas vou trabalhar aqui com competência, que é o artigo 3º da nossa Lei 11.101 de 2005, tá? Eu só vou pedir licença, deixa eu ver se tem algum áudio aberto, porque ele dando um retorno. Olha para mim aí, gente. Isso, obrigado aí. Muito bem. Se precisarem falar, estou à disposição aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre o artigo 3º, sobre competência, mas antes nós temos que falar sobre uma situação bem importante. Que a aula passada eu fiquei aí, em face do adiantar da hora, de reforçar com os senhores. Vamos começar aqui bem do artigo 1º mesmo, no que se refere às questões relativas a quem se aplica a essa nossa legislação. Vou explicar um pouco melhor, porque essa parte ficou de aprofundarmos hoje. E claro, daqui a pouquinho, em seguida, nós vamos ver o artigo 3º, no que se refere à competência. Mas antes disso, então, vamos lá, né? Lembro que nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso na aula passada, mas estou reforçando, ó, a Lei 11.101 de 2005, que trata de recuperação judicial, extrajudicial e falência, trata única e exclusivamente da falência, da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial do empresário. E aí, claro, se faz necessário, né, revivermos aí o nosso artigo 966 do Código Civil. Deixa eu fazer uma releitura dele, né, e verificar questões relativas a esse artigo 966 do Código Civil, só para que nós possamos lembrar. Lembrando, inicialmente aqui, ó, destacando, melhor dizendo, inicialmente, que quando fazemos uma leitura do artigo 966, o faremos sempre na acepção da pessoa natural ou né, como já tivemos a oportunidade de ver várias vezes, da pessoa jurídica, tá? Então, nós temos que lembrar o seguinte, olha, 966, já que a Lei 11.101 diz que só aplica-se ao empresário e à sociedade empresária, nós temos que identificar quem é esse empresário e quem é essa sociedade empresária, né? Só lembrando, a gente tivemos a oportunidade de ver isso à exaustão, mas tá aqui, ó, artigo 966. É empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica. Então, a atividade é profissional, a atividade é econômica, é uma atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Mais uma vez, o empresário pode ser, na sua acepção, pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Quando nós falamos do empresário, pessoa natural, é a pessoa natural que vai exercer atividade econômica. Nós estamos dentro daquele chamado empresário individual. Quando nós falamos na criação de uma pessoa jurídica, nós estamos aqui dentro dessa dinâmica de sociedades empresárias, pessoa jurídica, né? Que pode não ser também uma sociedade, como por exemplo uma Eireli, mas nós temos aqui na sua grande maioria em sociedades, e com a criação da pessoa jurídica, fato é que nós temos aqui o chamado empresário coletivo, né? Então, independentemente se é uma pessoa natural exercendo uma atividade típica de empresa ou se é uma pessoa jurídica exercendo uma atividade típica de empresa, nós estamos diante dos empresários, né? Empresário individual, portanto, ou empresário coletivo, se tratando de pessoa jurídica, tá? Então, o que importa para nós não é a pessoa que exerce, e sim a atividade que é exercida,
se a atividade for profissional, econômica, organizada e se produzir ou circular bens e serviços, nós estamos diante de um empresário. Lembrando também que não é empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir o elemento de empresa. Então, mesmo que nós estejamos diante de uma pessoa jurídica, de uma sociedade, dentro das duas várias formas, né? Por exemplo, uma sociedade limitada. Se essa sociedade limitada exercer uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, por exemplo, se for uma clínica médica com proximidade, e se existirem apenas os sócios realizarem ali com proximidade e a atividade for de natureza científica, se não existir ali o elemento de empresa, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, mesmo que seja uma sociedade limitada, em face de uma atividade não empresária. Se não é empresária, não se aplica a Lei 11.101 de 2005, tá bom? Então isso tem sempre que lembrar. Só para fazer destacar bem, eu estava falando da sociedade aqui dos médicos, né? Aquele exemplo clássico. Uma sociedade tem apenas 2 sócios, ou uma sociedade limitada, vamos colocar aqui com a diferença que teve no nosso Código Civil, né? Lá no artigo 1058, a sociedade limitada hoje ela pode ter apenas um único sócio. Se se trata de uma sociedade limitada, uma clínica, e se esse sócio aqui é médico, se o próprio sócio é que trabalha naquela atividade, se o próprio sócio é que está fazendo um atendimento, se existe a chamada proximidade dos sócios, se existe ainda o caráter intelectual, se existe o caráter intelectual da natureza científica, não se trata de uma sociedade empresária. Agora, claro, se essa clínica se expandir, existir, por exemplo, vários sócios, se perder esse caráter intelectual, se aquilo ali passar mesmo a uma atividade típica de empresa, se nós tivermos ali única e exclusivamente um negócio, se essa clínica vir um grande hospital, por exemplo, ela perde essa característica de intelectual científica e ganha contornos de uma sociedade empresária, né? Então ela pode ser uma sociedade empresária. Tudo vai depender do caso concreto e tudo vai depender se aplica ou não a nossa Lei 11.101 de 2005 ao caso, tá? Outra situação importante que nós não podemos nos esquecer é que, em se tratando de sociedade anônima, quer seja de capital aberto, capital fechado, sociedade cujo capital é dividido por ações, sociedade anônima, capital é dividido por ações, essa sociedade sempre é empresária. Então, se nós tivermos uma sociedade anônima, nós não podemos destacar que ela é sempre empresária, né? Nós podemos destacar, então, que ela é sempre empresária. Se tratando de sociedade anônima, sempre será empresária. Independente do objeto, não precisa de fazer nenhuma análise, tá? Outras situações que nós temos também, só lembrando, no que se retrata a sociedade de advogados. Sociedade de advogados tem regência própria, o registro se dá perante a OAB e a sociedade de advogados nunca, então ela não é empresário, ela nunca pode ser considerada empresária, é uma atividade simples por excelência. Sociedade de advogados, então, registro próprio na OAB, não pode ser considerada empresária. Outra situação também são as cooperativas. Esses exemplos clássicos para que nós não possamos esquecer. As cooperativas, o registro delas se dá perante as juntas comerciais por força de lei, mas as sociedades cooperativas também não podem ser consideradas empresárias. Elas não são empresárias também por força de lei. Sociedades cooperativas não são empresárias, tá? Outra questão também
que nós temos que destacar quando falamos aqui sobre sociedade, que eu acabei me esquecendo de falar, né? As sociedades anônimas, por serem sempre empresárias, o registro sempre nas juntas comerciais. Tá? Essas são as exceções aí que nós temos e que temos que ficar atentos. Só fazendo uma releitura aí rapidamente, como foi proposto no artigo 966, só para nós relembrarmos essa parte aí referente às nossas atividades. Tá? Lembrando sempre que pode ser empresário individual, pessoa natural, ou uma pessoa jurídica. Lembrando também que quando nós temos a pessoa natural, como vimos na aula passada, não é a pessoa natural que está falindo. O que vai falir é a atividade de empresa se ele for um empresário individual. Porque a pessoa natural, né, que não exerce atividade típica de empresa não pode falir nos termos do nosso ordenamento jurídico brasileiro. A mesma situação acontece com a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica exerce uma atividade que não é empresária, não pode falir. Por outro lado, se a pessoa jurídica exerce uma atividade que é empresária, se a atividade for empresária, se a sociedade se amoldar, a atividade se amoldar ao artigo 966 do Código Civil, ela será, portanto, empresária. Tá bom? Então, isso aí nós temos que ver com certa facilidade e tomar cuidado nesse aspecto. Tá bom? Então, isso era importante relembrar. Agora, dando continuidade à nossa Lei 11.101, eu esclareço que, superada essa questão de empresário, pessoa natural, ou empresário, sociedade empresária, nós temos que dizer que, mesmo que nós estejamos diante de uma sociedade empresária, a lei exclui algumas pessoas que a lei não vai se aplicar a elas. Então, a Lei 11.101 de 2005, mesmo que a atividade seja empresária, não será aplicável a quem? Vamos pegar aqui um exemplo clássico. Instituição financeira privada. Instituição financeira privada, por excelência, sempre é empresário. A atividade sempre é uma atividade empresarial. Né? Um banco, sem sombra de dúvidas, é um empresário na acepção da pessoa jurídica. Né? Então, aquele banco exerce uma atividade empresária por meio de uma sociedade anônima, que sempre é empresária, como vimos. Diante disso, nós temos que destacar, a lei nos diz, não se aplica essa lei, mesmo sendo empresário, não vai se aplicar à instituição financeira privada. Igualmente, veja, não vai aplicar a cooperativa de crédito, mas cooperativa nós vimos que não é empresário, por força de lei. Então, não aplicaria mesmo, mas aqui reforça, não aplica-se a cooperativa de crédito. Mas igualmente, não aplica consórcio, não aplica a entidade de previdência complementar, não aplica-se ainda a sociedade operadora de plano de assistência à saúde, não aplica a sociedade seguradora, não aplica a sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas anteriores. Ainda também não se aplica aqui a instituição financeira pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Eu acho que a aula passada eu já tive a oportunidade de explicar o porquê que mesmo a atividade não sendo empresa, mesmo a atividade sendo, eu tive a oportunidade de explicar porque a mesma atividade sendo empresário, a ela não se aplicam essas situações agora narradas. Né? Nós temos que entender que em todas essas atividades aqui, instituição financeira privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, operadora de plano de assistência à saúde, suas seguradoras, capitalização, entre outras, nós temos aí um traço marcante que é a especificidade
da atividade que está sendo realizada, né? Então, trata-se de uma atividade bem específica. E o outro traço marcante que nós temos aqui, ó, e com a instituição financeira nós conseguimos visualizar isso bem. Vamos pegar aqui, por exemplo, a instituição financeira privada, né? Vamos colocar aqui, ó, um banco, instituição financeira privada. Um traço importante que nós temos que entender é todo aquele capital que está depositado numa instituição financeira por meio das contas de depósito, quer seja lá na conta corrente, quer seja na conta poupança, quer seja ainda por meio de investimento que eventualmente esse banco possua, né, fundos de investimento que ele possua e esteja disponibilizado aos seus clientes, ou investimento em ações no mercado, enfim, não importa. Todo aquele valor que está depositado perante ao banco pertence realmente àquela instituição financeira ou banco? Né? Esse é um questionamento. E é claro que nós sabemos que a resposta é não. O patrimônio do banco é um patrimônio menor. O banco está, sim, sem sombra de dúvidas, realizando a gestão de valores de vários correntistas de conta corrente, de poupadores na conta poupança ou de investimento. Claro que quando o valor fica à disposição na conta poupança ou investimentos, esse capital será remunerado de acordo com o que foi contratado e o que está na conta corrente tem uma facilidade de saque ali imediato perante a instituição financeira. Mas fato é que aquele valor que está ali não pertence toda à instituição financeira. Diante disso, em eventual dificuldade econômica financeira daquele banco, daquela instituição financeira, em face da especificidade daquela atividade e principalmente em face da necessidade de se separar, né, separar mesmo, o que é patrimônio do banco e o que é patrimônio de terceiros, dos correntistas, dos poupadores que estão ali perante aquele banco, é que se faz necessário uma intervenção por meio de legislação própria, né? Vai ter uma intervenção do Banco Central, tá? Então, quando se tem uma dificuldade econômica e financeira de uma instituição financeira, de um banco, primeiro se dá uma intervenção do Banco Central, vai fazer uma liquidação extrajudicial e depois, se for o caso, e depois de separado o que é dinheiro e devolvido para os correntistas, poupadores, do que é do banco, né? E se o interventor entender por bem, depois pode pedir a falência. Mas primeiro tem que separar o que é de terceiro e o que é do banco. Porque localizado o valor que é só do banco, esse valor será aí para poder pagar os credores do banco. E claro que aquilo que for de terceiro será devolvido. Tem que ter uma intervenção do Banco Central e, claro, tem que ter esse interventor que vai fazer essa liquidação extrajudicial. Se sobrar, o interventor pode pedir a falência. Mas inicialmente não se aplica a lei de falência, né? Não se aplica a legislação específica. Vai se aplicar a legislação específica, não se aplica a lei de falências. Tranquilo? Essa mesma lógica acontece, como podemos ver, com cooperativa de crédito. A mesma situação acontece com o consórcio, entidade previdente, porque o consórcio, né, nós sabemos que quando se tem um consórcio, cria-se um pool, cria-se um todo em que todos vão realizando ali depósitos mensais. O consórcio, a pessoa jurídica, por fazer a administração desse pool, desse todo, dessa gama de valores, ela será ali remunerada dentro daquilo que foi previsto lá, quando da criação do consórcio, mas fato é que todo esse valor aqui, ó, não pertence à pessoa jurídica ou consórcio. Pertence àquelas pessoas que fazem parte do consórcio, pessoas jurídicas, pessoas naturais, não importa, que fazem parte daquele consórcio, né? Todos depositam, um exemplo clássico, né?
Existem 10 pessoas. Cada pessoa faz um depósito de 1.000. Quanto que nós teremos ali por mês? 10.000. Né? 10.000. Então, se tem 10 pessoas, cada um faz um depósito de 1.000, fatalmente, a cada mês, essa é a ideia do consórcio, né? Faça um sorteio e alguém pode arrecadar os 10.000, claro, abatido o valor ali referente à remuneração de quem está fazendo essa gestão, que é a pessoa jurídica, que é o consórcio, né? Até se fechar esse grupo. Esse é um exemplo clássico de consórcio. Então, esse valor todo não pertence dos 10.000, e isso que importa para nós, não pertence ao consórcio. Pertence àquela gama de pessoas que fazem parte daquele consórcio ali. Né? A mesma situação acontece com a previdência complementar. Os valores que são depositados ali é para futuramente, dentro dessa previdência privada complementar, para que possa ali custear futuramente a aposentadoria daquela pessoa. Operadora de plano de assistência à saúde, mesma lógica, os valores que são depositados é para manutenção da atividade. Né? Seguradora, a mesma situação. Né? Aquilo que é pago pelos segurados é para poder, eventualmente, arcar com o sinistro. Não pertence à seguradora. Capitalização, entre outras atividades. Então, essas pessoas já deu para ilustrar bem, mesmo que exerçam atividades típicas de empresa, a elas não se aplica a legislação especial. A nossa Lei 11.101 de 2005. A elas será aplicada, então elas não se aplica a Lei 11.101 de 2005. A elas será aplicada a legislação especial. Tá? Elas não vão entrar dentro dessa regra geral também. Essa regra geral nossa que vimos aqui. Além disso, olha, essa lei não se aplica em empresa pública, nem sociedade de economia mista. Por que não se aplica? Porque aqui existe o dinheiro do contribuinte, existe o dinheiro nosso, né? Não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, dinheiro nosso. Então, essa lei não se aplica à empresa pública. Lembrando que empresa pública, 100% do capital de sua constituição é proveniente do dinheiro do contribuinte, 100%. E claro, para a criação de uma criação de uma empresa pública precisa de lei. E se ela cria por meio de lei específica, ela também vai se extinguir por meio de lei específica, que inclusive vai dar a destinação. Então, não se aplica a legislação comum, vai aplicar sempre a legislação específica. A mesma situação acontece com sociedade de economia mista. Em se tratando de uma sociedade de economia mista, nós temos aí uma conjugação de capital do contribuinte, né? Contribuinte, mais o capital privado. Lembrando que ela tem que ser sempre uma sociedade anônima, lembrando que esse capital público tem que ter aí o controle daquela atividade. No que se refere à sociedade e economia mista, a nossa lei é expressa aqui em dizer que não se aplica à sociedade de economia mista, a sociedade de economia mista não se aplica à nossa sociedade. A sociedade de economia mista não se aplica à lei 11.101, portanto ela não pode falir. Há uma discussão doutrinária. Existem alguns doutrinadores que dizem que se a atividade for sempre econômica, não é uma atividade que tem um fim aí de prestação de serviços próprios do Estado, se a atividade for única e exclusivamente econômica, como por exemplo uma Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, existe uma parte da doutrina que diz que sociedade de economia mista que tem atividade única e exclusivamente econômica, a essa sociedade, será aplicada a Lei 11.101 de 2005, ou seja, ela pode falir. Tem uma parte da doutrina que diz isso. E a parte da doutrina diz que se for uma atividade única e exclusivamente de prestação de serviço público, típica do Estado, público sem ter economia,
sem ter nada, sem adentrar nessa parte da economia, sem adentrar nessa parte da atividade ser uma atividade econômica, portanto, ela não pode falir. Então, se for só serviço público, essencial do Estado, ela não pode falir. Tá? Essa é uma discussão doutrinária, né, que não tem prevalência. Nós estamos falando aí só em caráter informativo mesmo, porque a nossa Lei 11.101 de 2005 é expressa em dizer que não se aplica à sociedade de economia mista. Então, se você se deparar por uma questão, imagina que tem uma questão fechada numa eventual prova sua e pergunta se a sociedade de economia mista é aplicável à Lei 11.101 de 2005, ela pode falir. Não há de se entrar nesse mérito se a atividade é econômica ou não. Está expresso aqui para nós na Lei 11.101 que a sociedade de economia mista não pode falir. Agora, se for uma questão aberta, aí cabe a possibilidade de narrar, né? Olha, existe parte da doutrina que diz que se a atividade for econômica, ela pode falir sim. Tá bom? Então, fechando aí, né, as pessoas que podem falir, que são só os empresários, né, nos termos do artigo 1º, e as pessoas que não podem falir, que estão presentes aí no artigo 2º dessa lei nossa, mesmo sendo empresário, não vai falir, tá? Quem não é, então lembrem-se sempre, quem não é empresário não pode falir. Mas mesmo sendo empresário, pode acontecer de não aplicar a Lei 11.101 de 2005 e não poder falir, portanto. Tá? Então tem que ficar sempre bem atento. Qualquer atividade que for exercida, ou na atividade nossa de exercício, ou na vida prática, não importa, né? Tem sempre que sinalizar. A atividade é empresária? Ótimo. Então pode aplicar a Lei 11.101 de 2005. Não, a atividade não é empresária. Então esquece, não aplica a Lei 11.101 de 2005. Mas se ela for empresária, há de se verificar se não está presente um impedimento. Verificar se ela não é uma instituição financeira, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência privada e assim sucessivamente. Tá bom? Agora sim, superada essa questão, vamos ver aqui o nosso artigo 3º. Tivemos a oportunidade já então de verificar quem é o polo, a depender da situação, passivo ou polo ativo, no que se refere aqui ao procedimento de recuperação de empresas ou falência. Por que polo ativo? Se for uma recuperação judicial, por exemplo, quem vai pedir é o próprio devedor. Se for aqui uma falência, quem vai pedir é o credor daquele devedor. Então, dependendo da falência, esse empresário pode estar no polo passivo. Se for uma autofalência, está também no polo ativo. Mas não importa. Vamos aqui. Fato é que existe um devedor. E esse devedor está passando por dificuldade econômica e financeira. Acabamos de ver que esse devedor tem que ser o empresário, né? Passando por dificuldade econômica e financeira. Se esse devedor, polo ativo, vai pedir uma recuperação judicial, se esse devedor vai sofrer um pedido de falência, né? Polo passivo, ou se o próprio devedor vai pedir a sua autofalência, também não importa para a gente aqui nesse primeiro momento. Nós vamos ver isso com calma futuramente. Então, o que importa para a gente agora? O que importa é em qual juízo é que vai se dar. Tá? Em qual juízo o devedor vai pedir a sua recuperação? Em qual juízo o devedor pode sofrer um pedido de falência, sendo polo passivo, então? E o devedor, entendendo que a sociedade dele não tem mais jeito, que a atividade dele não tem mais jeito, em qual juízo ele pode, e não só pode, deve pedir a sua autofalência? Esse é o questionamento. E o artigo 3º nos traz aqui uma competência absoluta em razão da matéria, e absoluta ainda me filiu e recorrente do professor Marlon Tomazetti. É um
uma competência absoluta em razão da matéria e também uma competência absoluta em razão da territorialidade, matéria e territorialidade, a competência para nós é definida como o principal estabelecimento do devedor ou a filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, veja, o artigo 3º diz: é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, definir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do principal estabelecimento do devedor. Então, será competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. Como reforçado, como eu acabei de dizer, né, a competência se trata de uma competência absoluta. Uma competência absoluta. Isso significa que nas partes não pode modificá-la. Né? Uma competência absoluta em relação da matéria e do território. Vou dar um exemplo clássico. O principal estabelecimento. O juízo do principal estabelecimento do devedor. Vamos dar um exemplo aqui clássico. Imaginemos, vamos pegar aqui uma atividade econômica próxima a nós, aqui em Betim, que é a Fiat. Qual é o principal estabelecimento da Fiat? Será que é Betim? A gente tem ali uma fábrica, já tiveram a oportunidade de ver. Será que é em Nova Lima? Né? Nova Lima tem uma sede administrativa. Então, Betim tem uma fábrica, Nova Lima tem uma sede administrativa. Será que são os escritórios da Fiat em São Paulo? Ou será que a Fiat, o seu principal estabelecimento, esteja lá em Pernambuco? Esqueci o nome da cidade agora, mas é lá em Pernambuco. Tá? Onde também existe uma outra fábrica da Fiat. Tem até um porto famoso que também esqueci o nome agora, mas tem aqui, ó, não importa. Mas qual que é o principal estabelecimento? Será que é Betim, Nova Lima, em São Paulo, capital, ou na cidade lá de Pernambuco, onde tem esse porto que eu acabei esquecendo, que também tem uma fábrica? Qual que é? Há uma corrente doutrinária que não é aceita, já te adianto, que não é aceito, isso é ultrapassado já, tá? Que diz que o principal estabelecimento do devedor deve ser aquele que consta lá no contrato social, a sede que consta no contrato ou no estatuto. É claro que não pode prevalecer o que consta no contrato ou no estatuto. Não é o local da sede do contrato ou do estatuto. Porque imaginemos a situação de que uma atividade econômica, então, a Fiat com dificuldade econômica, essa atividade econômica, sabedora dessa atividade, dessa dificuldade que ela possui, ela resolve mudar a sua sede para um outro estado para dificultar a localização dos bens, para dificultar a vida dos credores, né? Transfere lá para Manaus, lá no estado do Amazonas. Tá? Então, veja, não se pode aceitar o que está no contrato ou no estatuto. Não se pode. Porque tem que ficar próximo aos bens. Por que tem que ficar próximo aos bens? Para o juízo ter acesso aos bens, para os credores terem acesso aos bens, tem que ficar mais perto dos credores. Sem sombra de dúvida. Os credores têm que saber daquele processo de falência. Então, não é do contrato ou do estatuto. Tá? Não é do contrato ou do estatuto. Outro questionamento que se diz é que no local em que fica a sede administrativa, há uma parte da doutrina que defende que é o local que sede a sede administrativa. Por exemplo, aqui, ó, em Nova Lima ou em São Paulo, em se tratando da Fiat, o local da sede administrativa. Tá? É uma corrente também que não é utilizada. Não é utilizada. Você sabe por quê?
né? Existe quem defende uma corrente minoritária, portanto, mas a corrente majoritária, e que, ao meu sentir, é a melhor, que é aquela que diz que o principal estabelecimento do devedor é o local em que são realizados o maior volume de negócios, né? Então veja, o local em que se tem o maior volume de negócios, em que se realiza o maior volume de atividades econômicas, em que se realiza a maior atividade própria daquela, né, daquela, daquele empresário, é que nós temos que entender como sendo o principal estabelecimento. Então peguemos lá a Fiat. Qual que vai ser o principal estabelecimento? Não sei, há de se verificar no caso prático. Maior volume de negócios dela está em Betim? Se estiver, pronto, independente de ser a sede. Ah, não, maior volume de negócios dela está em São Paulo, então pronto, está resolvido, independentemente de ser a sede. Por que tem que ser o maior volume de negócios? Porque ali realizado, onde que se realiza aquele maior volume de negócios, é que vai se encontrar também os bens. E mais importante do que se encontrar os bens, tá? Mais importante do que se encontrar os bens, o local em que se realiza o maior volume de negócio é que estão presentes os credores, né? E quem que é o mais interessado dentro de uma lei de falência e quem que deve ter protegido aí o tempo todo? Quem deve ser protegido o tempo todo? Inegavelmente são os credores. Nós vamos verificar que uma tônica da nossa lei de falência, por envolver uma gama de credores, várias pessoas, e para que se tenha, sobretudo, uma segurança jurídica na informação, nós vamos verificar que a todo tempo, a todo momento na nossa lei, serão publicados editais. Por que serão publicados os editais? Para dar uma certeza que todos os credores tiveram acesso àquelas informações. E principalmente, né, uma certeza, além dessa certeza, principalmente para que tenha segurança jurídica. E vou além. Os editais eles se fazem necessários, a depender do número de credores, justamente para que tenha a celeridade que é preconizada como um dos princípios da nossa lei. Imagina se enviar ou enviar, e muitas das vezes vai ter que enviar, mas imagina se todos os atos deveriam ser realizados de forma pessoal para todos os credores. Poderia atrasar muito, né? Então, esse mecanismo dos editais, esse mecanismo será muito utilizado dentro da nossa Lei 11.101 de 2005. E aí, portanto, esses credores serão comunicados prioritariamente, muitas das vezes, né? Não prioritariamente, mas muitas das vezes, por meio dos editais. E claro que o principal estabelecimento, então, ele tem que estar próximo aos credores. Há de se entender que o principal estabelecimento que está localizado ali, né? Coloquemos aqui, por exemplo, Betim ou São Paulo, o maior número de credores, porque ali está o maior volume de negócio, justamente para que nós tenhamos editais, justamente para que os credores possam ter acesso às informações. É claro que, a depender da situação, mesmo próximo aos credores, os credores não terão tanto acesso aos editais, porque nós sabemos que os editais eles são para dar segurança jurídica, mas não necessariamente nós todos temos essa informação, porque ninguém fica acompanhando isso diuturnamente, né? Mas mesmo assim, né, há de se entender que o local, o principal estabelecimento, é que está mais próximo dos credores, que ali vai se encontrar o maior volume dos negócios, que provavelmente estará mais próximo em todos os meses. Então, se perguntar para você qual é o juízo do principal estabelecimento do devedor, né? Você vai entender que esse principal estabelecimento é o local em que o devedor realiza o maior volume de negócios.
compete uma análise do caso completo. O devedor, o local em que esse devedor realiza o maior volume de negócios, é que será considerado o seu principal estabelecimento e, portanto, nós estaremos aí diante do juízo daquele local. Isso vai se mostrar importantíssimo em face, por exemplo, do juízo atrativo na falência, né, que o juízo da falência vai ser um juízo universal, a visa atrativa, em que todas as demandas vão para esse juiz, exceto algumas situações em que nós teremos a oportunidade de trabalhar agora, dentro desse aspecto comum, a disposições comuns, a recuperação judicial e a falência. Tá? Nós vamos ver que existe esse juízo universal. Esse juízo universal vai, regra geral, atuar em todas as situações que sejam de competência da recuperação judicial e da falência, né? Mas existem algumas situações que nós vamos trabalhar agora. Faremos isso aqui agora na segunda parte da nossa aula, regime comum, a falência e a recuperação. Só um minutinho que eu já retorno.
Então vamos aqui na nossa segunda parte. Vamos trabalhar com o regime comum à falência e à recuperação judicial. Tá? Nós vamos, claro, como já tive a oportunidade de falar, esse semestre nós vamos trabalhar com recuperação judicial, com recuperação extrajudicial e falência. Né? Lembro sempre que houve uma modificação na legislação recente, que é importante, modificação por meio da Lei 14.112 de 2020, que modificou principalmente a recuperação. Tá? Então, nós vamos trabalhar essas modificações, vamos trabalhar com recuperação, e nós vamos começar os nossos estudos por meio da recuperação, para depois trabalharmos com a falência. Em especial porque a nossa lei trata de recuperação como ponto focal, é o espírito da nossa lei, é o objetivo. Falência fica à margem. Falência é a última solução, vamos assim dizer. Né? Mas antes de realizarmos esse estudo da recuperação e antes de realizarmos também o estudo da falência, nós vamos agora, hoje e nas nossas próximas aulas, trabalhar com disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Então, vamos trabalhar com disposições comuns entre a recuperação judicial e a falência. Ou seja, nós vamos trabalhar com aquilo que aplica aos dois institutos. São institutos antagônicos. Nós temos sempre que lembrar. Recuperação, quem pede é o devedor. Recuperação é a situação que o devedor entende que a atividade é viável, a atividade é boa e deve continuar. E quem tem essa decisão sobre se a atividade é viável e ela deve continuar são os credores. Recuperação é manutenção da atividade econômica, pedido do devedor para os credores. E os credores vão aceitar esse pedido ou não. Isso é recuperação. Por outro lado, existe a situação completamente diferente, por isso que são antagônicos os dois institutos, o que deve prevalecer sempre é a recuperação, mas desde que seja viável, claro. O pedido que é antagônico é a falência. A falência, o que é? É uma situação em que os credores vão em juízo, né, pedir a falência do devedor. O credor, né, os credores ou um credor, né, pode ser só um credor, não tem problema. Pedir a falência do devedor. Na falência, nós sabemos que não quer a manutenção da atividade econômica. Não quer que aquela atividade econômica continue. Muito pelo contrário. O que se quer é afastar, retirar o devedor dos bens para promover, né, a venda daqueles bens e, eventualmente, pagar os credores com o produto da venda daqueles bens. Ou seja, transformação do ativo, transformação desses bens em ativo circulante, prioritariamente em dinheiro para pagamento dos credores. Mas se afasta o devedor desses bens. Não quer mais continuar com a atividade econômica, quer se extinguir aquela atividade econômica, porque não é uma atividade econômica viável. Então, nós estamos diante de situações antagônicas. Recuperação de um lado e falência de outro lado. Vai sempre tentar priorizar a recuperação judicial em face de todos aqueles princípios que nós vimos e que nós vamos ver ainda na nossa lei. Mas, dito isso, existem situações que são comuns aos dois institutos. E nós vamos falar sobre elas. Né? Nós vamos falar aqui. Ó. Não são exigíveis do devedor algumas obrigações. Nós vamos falar sobre situações em que se continuam os processos com, eventualmente, o juízo original e não vai para o juízo da falência,
Nós vimos que é competente para homologar a recuperação judicial, deferir a recuperação judicial, o juízo do principal estabelecimento. Mas existem situações que já estão ajuizadas, por exemplo, que vai ficar no juízo comum. Existem matérias que não são aplicáveis nem à falência e nem à recuperação judicial e que vão ficar fora, então, desse processo. Existem situações que não vão para a recuperação judicial, como, por exemplo, o fisco. Nós vamos trabalhar bem com isso. Então, mas essas são questões aí comuns. Além dessas questões que nós vamos ver inicialmente aqui relativas à competência, verificaremos que habilitação e verificação e habilitação de créditos. Quem está fora, o credor que não foi contemplado, ele quer habilitar o seu crédito, ele quer realizar uma impugnação. Verificação e habilitação de crédito, que é tão importante, é comum, o procedimento ele é comum. Ele aplica-se tanto à recuperação quanto à falência, e nós vamos estudar. Além disso, nós vamos ver alguns institutos também que são comuns, e o primeiro deles, aqui no artigo 21, nós teremos a oportunidade de verificar, será o administrador judicial e comitê de credores. Faremos isso em nossas próximas aulas. Ainda verificaremos as questões relativas às Assembleias Gerais. Tá? Assembleias Gerais que vão acontecer, Assembleia Geral de Credores. Vamos verificar. E a Assembleia Geral terá uma forte participação na recuperação judicial. Nós vamos ver essas questões todas até chegarmos, em aulas futuras, na recuperação judicial, lá no artigo 47. Tá? Então, vamos ver questões comuns que são questões de gestor judicial, de Assembleia Geral, verificaremos questões de administrador judicial, né? Mas, inicialmente, vamos reforçar essa ideia da competência. E quando eu digo isso, estou subindo aqui rapidamente, e principalmente, né, verificaremos questões sobre habilitação de crédito e verificação de crédito e habilitação de crédito, que se mostra tão importante. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Mas dando continuidade aqui, nós teremos a oportunidade agora, principalmente na questão de competência, de tentar, eu vou tentar aqui com vocês, explicar algumas situações que são importantes, tanto a recuperação quanto a falência. E aqui, né, há algo é um ponto bem especial, é um ponto bem importante da nossa disciplina. O artigo 5º nos traz aqui questões que são mais óbvias para nós, e nós vamos começar por ele. Não é exigível do devedor, não são exigíveis do devedor na recuperação ou na falência as obrigações a título gratuito. Veja, nós já estamos falando, vamos pegar, por exemplo, um procedimento de falência. Nós já estamos falando que não existem bens para poder pagar todos os credores. Ora, se não existem bens suficientes para poder pagar todos os credores, aquelas obrigações a título gratuito, como uma doação, não pode ser exigida, né? Primeiro, pagam-se todos os credores e, eventualmente, aí se sobrar que não é nenhum caso de falência, aí que verifica, mas não pode, seria um contrassenso. Em um local, em uma situação em que já existem poucos bens, ainda dar algum crédito ou ainda assim autorizar que as obrigações a título gratuito possam ser exigidas. Não vão ser exigidas então. Então não cabe nem na falência, nem na recuperação judicial aquelas obrigações a título gratuito. As despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial, isso tem que ficar por conta ou na própria falência. Isso tem que ficar por conta do credor. Lembrem-se sempre que os bens já são escassos aqui, né? Salvo custos judiciais decorrentes de litígio. As custas vão ser pagas porque a custa é a manutenção do processo, mas as despesas, o cara contratou advogado, despesa, isso aí é por conta do credor, então não são exigíveis, tá bom?
bem. Superada essa parte aqui que não é exigível, título gratuito e despesa que o credor fizer parte para tomar na recuperação judicial, nós temos que entender aqui, ó, a situação que é importante. Eu chamo a atenção aqui para vocês, principalmente em se tratando de recuperação judicial. Olha o que é trazido aqui para a gente. A decretação da falência ou o deferimento do processo da recuperação judicial implica, olha só, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitos ao regime dessa lei. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquela dos credores particulares, dos sócios solidários e obrigações sujeitas à recuperação ou à falência. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundo de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Vamos entender esse primeiro ponto aqui esse ponto crucial aqui para nós. Nós acabamos de ver o seguinte: qual que é o principal... Eu ia falar outra coisa aqui, ó. Que nós acabamos de ver o seguinte: qual é o juízo competente? Aí agora sim é o principal estabelecimento. Vamos entender o seguinte, olha, o juízo competente, artigo 3º. O juízo competente, portanto, vamos colocar uma recuperação judicial inicialmente. É da comarca de Belo Horizonte. Tá? Se nós estamos diante de uma recuperação judicial, o que aconteceu? O devedor preencheu todos os requisitos da lei e nós vamos ver a seu tempo. Aqui agora nós estamos trabalhando com uma outra situação, mas a recuperação judicial, existem alguns requisitos, né? Ele tem que estar realizando atividade por mais de 2 anos, ele tem que estar dentro de uma atividade regular, nós vamos ver essas questões todas. Mas o devedor preencheu todos os requisitos e fez um pedido, portanto, para o juízo da comarca de Belo Horizonte. O processo foi distribuído para uma das varas empresariais, né, tornando-se prevento ali, portanto, e dando continuidade. O juízo vai analisar se está tudo ok, e estando tudo ok, todos os requisitos estando presentes, aquele juízo, e para facilitar, tá, esse devedor aqui, ele só tem um estabelecimento empresarial, tudo em Belo Horizonte, atividade realizada em Belo Horizonte, tal. Então o juízo de Belo Horizonte mesmo, não tem problema nenhum. Porque o ponto importante que nós vamos trabalhar agora é esse aqui. O juízo, então, estando presente todos os requisitos, o juízo de Belo Horizonte vai dar um ok. O que é esse ok? Ele vai mandar processar a recuperação judicial. Ele vai mandar processar a recuperação judicial. Perceba que esse juízo de Belo Horizonte ele não está concedendo a recuperação judicial. Não é isso. O devedor pediu a recuperação judicial, o juiz analisou, verificou que todos os requisitos estão ok, o juízo manda processar. Ele faz o seguinte: olha, a decisão dele é a seguinte: estão presentes todos os requisitos, está tudo ok, comece a recuperação judicial. Ele manda processar a recuperação judicial. Vai mandar publicar o edital, nós vamos ver isso com calma. Tá? Quando ele manda processar essa recuperação judicial, quando ele manda dar seguimento no procedimento da recuperação judicial, é que depois vai ser analisado lá pelos credores, e os credores é que vão verificar se está ok ou não. Estando ok, tudo certinho, os credores derem a sua anuência, nós vamos ver que aí é que vai ser concedida a recuperação judicial. É uma outra sentença, uma outra decisão, mas aqui é só o processamento da recuperação judicial. Mas quando o juízo manda processar a recuperação judicial aqui por meio da publicação e manda, inclusive, ser realizado edital com relação de credores,
Com esse processamento, o que acontece? É isso que está trazendo aqui para a gente, ó. A decretação da falência, se for decretada a falência do devedor, ou ali, ó, que é o nosso caso, o deferimento do processamento da recuperação judicial, implica em que? Suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e constrição. Tá? Olha o que eu estou te falando. A partir do momento em que o juízo manda processar, deferida a recuperação judicial, será suspenso pelo prazo inicial de 180 dias, pelo prazo inicial de 180 dias, o que? As ações, execuções contra aquele devedor. Aqui, no caso, uma recuperação judicial. Então, fica suspenso a partir do deferimento pelo prazo de 180 dias. Suspende o curso da prescrição. Imaginemos que você é credor desse devedor. A partir desse deferimento do processamento pelo prazo inicial, que pode ser prorrogado por mais uma vez, igual prazo, por mais 180 dias, claro, e só vai poder ser prorrogado se não foi o devedor que deu culpa, né, aquele atraso, a demora. Nós vamos ver o seguinte: se você é credor, dentro desse prazo de 180 dias, você não pode, ou dentro da prorrogação, você não pode ajuizar uma ação contra aquele devedor. Deixa eu tirar aqui. Então, imagina que você é credor. Você não vai poder ajuizar uma ação individual. Por que não vai poder ajuizar uma ação individual contra aquele devedor? Né? Você não vai poder executar. Você não vai... Vamos mudar aqui. Você não vai poder executar. Você não vai poder promover um processo de execução contra aquele devedor. Por que você não vai poder promover um processo de execução contra aquele devedor? Porque fica suspensa as execuções ajuizadas contra devedor. Suspende as execuções. Você tem algum prejuízo com isso? Não. Porque é prejuízo que você não está recebendo. É um prejuízo, mas processual. Você não tem prejuízo porque também suspende o curso da prescrição. Suspende a prescrição. Não é interromper, não. Suspende, ou seja, paralisa a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, com a decisão do juiz aqui, ó, nós teremos uma impossibilidade de promoção de execuções individuais. O credor não pode executar de forma individual o devedor, porque está suspenso. Mas, em contrapartida, também suspende o prazo. Tá? Suspende por qual período? Pelo prazo inicial de 180 dias. Podendo ser prorrogado por qual prazo? Por mais 180 dias, desde que não tenha culpa ali o devedor. Há de se destacar também, olha, que a partir do momento em que tem a decretação da falência, ou no caso que nós estamos falando aqui, ó, o deferimento do processamento da recuperação judicial, fica proibido também qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitam a recuperação judicial ou a falência. Então veja. A pergunta que se faz é, e aí nós temos que entender, está proibido fazer penhora, fazer constrição judicial? O credor não pode executar o devedor. Né? Por quê? Esse é o grande questionamento. Por quê? Tudo isso no prazo de 180 dias. Olha,
Isso vai acontecer justamente porque é necessário. Qual que é o espírito da recuperação judicial? Deixa eu colocar aqui no novo. O espírito da recuperação judicial é que o devedor preenche todos os requisitos, né? O nosso juízo lá foi de Belo Horizonte, só para trazer aqui. Preenche todos os requisitos, portanto está ok. O juiz manda processar para poder questionar os credores se os credores concordam com aquilo que o devedor está trazendo lá no plano de recuperação judicial, na proposta que ele está fazendo para todos os credores. Ora, para que se possa acontecer isso, para que se possa ter essa possibilidade de escutar os credores, para que se possa verificar se aquela atividade é viável ou não, o legislador entendeu que nós temos que ter um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, desde que não seja culpa do devedor, para que se possa analisar, para que os credores possam analisar se aquela atividade do devedor é uma atividade viável. Para que esse devedor possa dar uma respirada, tomar um fôlego, né, no efeito secundário, e os credores possam realmente verificar se a atividade é viável ou não. Se os credores entenderem que a atividade é viável em uma recuperação judicial, vai ser concedida a recuperação judicial e os credores vão receber não na forma do seu crédito original, mas ali da forma que foi trazida por meio de uma proposta, daquele plano passado pelo devedor. Mas para que isso tudo aconteça, o que tem que acontecer? O que tem que para que se possa ter essa análise ou não dos credores, né, foi redundante, pleonasmo, perdão, o que é necessário que se faça? Tem que suspender a prescrição. E principalmente, tem que suspender as execuções. Porque senão, se não suspender, como é que vai fazer essa proposta para os credores? Imagina que não suspende. Todo dia chegarão novas execuções individuais. O Antônio executando, o Beto, o Carlos, o Davi, todo dia. A atividade não consegue se organizar. Tá? A mesma situação, o juízo lá da recuperação judicial, nesse exemplo, vai analisar, olha, não tem como fazer penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, não. Deixa os bens todos quietos, vai ser feita uma análise ainda pelos credores, se os credores derem um ok, vamos implementar a recuperação judicial. Se os credores não concordarem, dentro da recuperação judicial, nós temos aí a hipótese, na última instância, da falência. Eles podem apresentar um outro plano e tal, mas não vão chegar lá. Mas, em última rádio, não havendo concordância, vira aí falência. Então, o que você tem que saber, que é o mais importante? Decretou a falência, nós vamos ver no futuro, ou agora com deferimento da recuperação judicial, suspende as execuções ajuizadas contra o devedor. Todas, quase todas, nós vamos ver. Aquilo que ficou suspenso também suspende o prazo do quê? Da execução. Ora, se eu não posso executar de forma individual, então tem que suspender também o meu prazo da prescrição. Fica proibido qualquer forma de retenção, arresto, sequestro, penhora sobre os bens e demandas judiciais, extrajudiciais, cujos créditos sujeitem à recuperação judicial ou falência. Se for um crédito que não sujeita à recuperação judicial ou falência, vida que segue normal. Mas eu te disse, deferida a recuperação judicial, vamos aqui por partes. Deferida a recuperação judicial, devedor aqui então pede, estão presentes todos os requisitos perante o juízo, e o juízo manda deferir a recuperação judicial. Nós vimos que suspende as execuções individuais por 180 dias inicialmente, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, uma única vez, desde que não tenha prejuízo do devedor. Feito isso, perguntas. Né? Será que são todas as execuções individuais que se suspendem? Será que são todas as execuções individuais que se suspendem? A resposta é não.
Não são todas. E eu queria que você fizesse uma observação. Os créditos tributários. A primeira observação. Qual a observação é? Os créditos tributários. As execuções fiscais, portanto, créditos tributários, elas não se suspendem, né? Elas não se suspendem. Olha, a importância disso, né? Não se suspende as execuções tributárias. Vejam aqui, ó, as execuções fiscais. Artigo 7b, tão importante. O disposto no inciso 1, 2 e 3 do caput. Suspensão da prescrição. Suspensão da possibilidade de execuções individuais. E 3. Proibição de arresto, sequestro, constrição judicial e extrajudicial. Não se aplica às execuções fiscais. Admitida, todavia, a competência do juiz da recuperação judicial para determinar a substituição de construção que recai sobre bens capitais essencial à manutenção da atividade empresária. O que eu quero te dizer é o seguinte: realizada, cuidado, hein? Se nós estivermos diante de uma recuperação, e nós estamos falando de recuperação judicial, por isso eu comecei com judicial, não é falência não, na falência suspende, tá? Mas em se tratando de recuperação judicial, cuidado, não suspende na recuperação judicial as execuções fiscais. Então quer dizer que, tendo uma recuperação judicial... Pois não. E as trabalhistas, não entra também, não? As trabalhistas nós vamos ver daqui a pouquinho. As trabalhistas suspende, mas vamos aqui primeiro na judicial, na fiscal. Beleza, bora. Então vamos lá. As execuções fiscais, elas não suspendem. As execuções fiscais não suspendem. Mas, ó, cuidado, na recuperação judicial. Tá bom? Então, cuidado. Na recuperação judicial não se suspende. Significa dizer que o fisco, mesmo estando em recuperação judicial, pode promover uma execução? A resposta é sim. Né? Nós vamos ver que para poder ter recuperação judicial há necessidade do parcelamento. Então, faça lá. Por que não? Mas a pergunta é, por que não suspende as execuções individuais? Eu vou entender o porquê das coisas. Por que não tem como suspender as execuções individuais tributárias? Olha, a resposta é simples para nós. O agente público, ele só pode, vocês aprenderam isso lá no direito administrativo, o agente público só pode fazer aquilo que a lei determina. Ele não tem liberdade. Quando nós falamos em execuções tributárias, quando nós falamos aí em tributos, nós temos que entender sempre, né, que quem está à frente do recolhimento daqueles tributos é um agente público. Ele não tem poder para negociar. Ele só pode realizar aquilo que está na lei. Por exemplo, o credor apresenta um desconto de 50% nas dívidas tributárias. O agente público pode fazer isso? Não. Aí você vai virar e falar assim, mas tem uma lei todo ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3, ou quando o governo precisa de dinheiro, ela vai lá e edita uma lei que traz na própria lei formas de abatimento, forma de prestações, né? Quantas prestações, o que pode ser retirado, o que pode ser feito. Mas esse já respondeu a pergunta. O agente público não teve o poder de negociar. Ele pode fazer aquilo que está trazido na própria lei. Então, pela essa impossibilidade do agente público negociar, é que não há a possibilidade das execuções fiscais fazerem parte de uma recuperação judicial. Tá bom?
Então, não se aplicam aí as execuções fiscais, portanto. Tá? Outra situação importante que foi trazida para a gente aí, ó, já adiantando, é permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho. Mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que refere o artigo 8º dessa lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que ao final será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Então nós temos que separar o joio do trigo e nós temos que tomar um cuidado muito grande. E inclusive no parágrafo 1º reforça essa ideia. Veja aqui. Terá prosseguimento no juízo após estiver processando a ação que demandar quantia ilíquida. São duas questões que se complementam e eu explico o porquê. Vamos primeiro aqui na trabalhista. Veja só. Para que alguém possa participar da recuperação judicial, o que ele tem que ser prioritariamente? Ou para que alguém possa participar da falência também, o que essa pessoa tem que ter prioritariamente? São duas pessoas. Ou você é o devedor e participa, ou para você participar, você tem que ser o quê? Credor. Não tem jeito. Você é devedor ou é credor. Agora, cuidado, ó. Você tem que ser credor. Você tem que ser credor. Vamos pegar aqui um exemplo. Imaginemos que você é um empregado que foi demitido. Tá? Você tem a pretensão jurídica de receber umas horas extras que não foram pagas. Você entende que tem direito àquelas horas extras, o seu empregador lhe demitiu, lhe deu lá o termo de rescisão daquele contrato de trabalho, tá? E que você entende que tem direito às horas extras. Você entende, contratou um advogado e ajuizou uma ação trabalhista lá perante a Justiça Especializada Trabalhista. Tá? Houve audiência de instrução e julgamento, o juiz te deu uma sentença. Favorável às suas horas extras. O juiz é favorável às suas horas extras. A sentença foi publicada na sexta-feira. Sexta-feira foi dia 20, né? 20/8, sexta-feira. 20/8. Eu pergunto, você é credor daquela atividade econômica? A sentença foi publicada no dia 20/8. Você tem uma sentença trabalhista que lhe deu as horas extras, as pretensas horas extras, que você, quando encerrou o contrato de trabalho, diz que tem direito. O juiz concorda com você a partir da juíza. Só que no dia 20/8, teve ali, essa sentença foi publicada no dia 20/8. A pergunta que se faz é, você é credor daquela atividade? A resposta tem que ser ainda não. Ainda não. Você pode vir a ser credor. Você publicou no dia 20/8, ainda cabe recurso. Não transitou em julgado. Né? Estou chamando a atenção justamente para isso. Enquanto não transitar em julgado, um processo trabalhista, nós não temos uma quantia líquida, né? E nos termos aqui do parágrafo 2º, sempre que nós tivermos uma demanda trabalhista, ela vai ocorrer
em face da matéria, as ações trabalhistas, elas vão ocorrer na Justiça Especializada Trabalhista. E mais importante do que isso, enquanto a quantia for ilíquida, vai ainda demandar no juízo que estiver processando aquela ação. Vamos dar o exemplo. Teve a sentença, ninguém recorreu. Teve o trânsito em julgado. Transitou em julgado. Se transitou em julgado, agora nós vamos passar, né, para o cumprimento lá de sentença. Agora aquela pessoa ganhou as horas extras porque já transitou em julgado, agora ele é credor. Se ele é credor, o que vai acontecer agora? Se tiver um processo de recuperação judicial, em existindo um processo de recuperação judicial, o que acontece? Suspende as execuções ajuizadas contra o devedor. Então, a pessoa tornou-se credora daquele processo, tornou-se processo trabalhista, tornou-se credora. A execução agora, o que vai acontecer? Vai ficar suspensa porque ele é credor. Mas, aí você pode virar para mim e falar o seguinte: nossa, mas isso aí é injusto. Por quê? Porque até transitar em julgado, a pessoa que pediu recuperação judicial, a recuperação judicial pode ter acabado, ou a falência não vai nem encontrar mais bens, porque eu sei que vai recorrer lá até ao, ao, ao TST e vai demorar muito tempo, tem demorado muito tempo. É por isso que nós temos aqui, ó, parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas no parágrafo 1º e 2º, qual que é o parágrafo 2º? Ações de natureza trabalhista. E no parágrafo 1º, ações que quantia ilíquida. Né? E quando eu falo quantias ilíquidas, vamos pegar uma ação de cobrança. Antônio cobra da empresa Beto, da empresa Brasil S.A., né, um valor qualquer. O Antônio é credor? Só vai ser credor, a mesma lógica que nós trabalhamos agora. Só vai ser credor com trânsito em julgado. Tá? E a partir do trânsito em julgado é que ele torna-se credor, né? Mas até tornar-se credor, até começar o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença, vai ser a quantia ilíquida ainda. Então tem que aguardar essas questões aí. Tá? Então veja, em face da natureza trabalhista ou quantias ilíquida, fica no juízo. Transitou em julgado, transformou-se em credor, aí vai suspender. Né? Mas como eu estava dizendo, para não ter prejuízo, porque isso demora muito tempo, ó, o juízo da quantia ilíquida ou trabalhista pode determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial, e uma vez reconhecido líquido o direito, o crédito será incluído na classe própria. Então, para não ter prejuízo, o que pode ser feito? Olha, o juízo trabalhista ou o juízo qualquer pode solicitar uma reserva. Ele vira, olha só, em termos assim, não técnico, mas termos práticos. O juízo trabalhista ou o juiz da quantia líquida fala assim: o juiz da recuperação judicial, o juízo do principal estabelecimento, artigo 3º, ou o juízo da falência, existe uma possibilidade muito grande desse autor aqui vencer. A estimativa do seu crédito é que o crédito seja de X. Faz essa reserva aí. Né? E por que tem essa previsão da reserva? Justamente porque as ações de natureza trabalhista podem demorar e as ações que tenham quantia ilíquida também podem demorar. Tá bom? Então, é isso daí. Mas a pergunta que foi feita: e o juízo trabalhista? Suspende? Suspende. Se tiver uma execução e se estiver pendente um processo de recuperação judicial a partir do deferimento, né, aquele exemplo que nós trabalhamos, o devedor faz o pedido lá para o juízo
da recuperação judicial e ele autoriza a suspensão inicial por 180 dias, podendo ser por mais outros 180 dias. Estando presente ali, ó, e ele sendo credor, né, existindo aqui um credor, mesmo seja um credor trabalhista, suspende também, e ele vai receber lá dentro da sua classe. Existem algumas exceções que nós vamos ver, créditos de natureza alimentar e tal, nós vamos ver isso tudo, porque questão trabalhista vai ser pago no máximo em 1 ano, mas nós vamos ver isso tudo com calma, tá? Mas fato é que, vamos só lembrar, para suspender tem que tornar-se credor. Quando é que torna-se credor? Lembre-se sempre disso, com o trânsito em julgado, mesmo na natureza trabalhista. Quem que vai, e a pergunta que se faz também importante é o seguinte, quem que vai julgar a causa trabalhista? Ou quem vai julgar as quantias ilíquidas, uma ação de cobrança? Ó, continua com o juízo civil, lá que tiver uma ação de cobrança, até virar, ter o trânsito em julgado e virar credor, e continua ainda as ações trabalhistas perante a justiça especializada trabalhista, né? E quando virar credor, vai receber nos termos da reserva que foi solicitada. Por isso que se faz fundamental realizar essas reservas, né? Tá? Tem que fazer a reserva, se faz fundamental realizar a reserva, só pena de chegar à frente e não ter o seu direito o seu direito aí ficar vazio, ter o seu direito esvaziado em face da não realização dessas reservas ou da reserva. Lembra aqui, ó, que na recuperação judicial as suspensões e proibições elas perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento ou da recuperação judicial, né? Contado do deferimento da recuperação judicial, prorrogável por um período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a suspensão do lapso temporal. Não pode ser por culpa do devedor. Tá bom? Tá? Então, o que nós temos aqui de muito, muito importante. Deferiu a recuperação judicial, suspende pelo prazo de 180 dias o curso da prescrição. Suspende as execuções ajuizadas contra o devedor. 180 dias corridos, né, professor? Corridos. A prazo aqui, ele não é dias úteis, não, porque 180 dias... Quando vai pensar no CPC, é tudo útil. Se for 180 dias úteis, é uns 50 anos. Beleza. Não acaba, não. 180 dias corrido. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora e busca e apreensão. Tá? Na recuperação judicial. Mas o que é importantíssimo, ó, quantia ilíquida continua no juízo. Continua no juízo até que tenha o trânsito em julgado que vira credor. Você tem que ter o raciocínio seguinte, pensar da seguinte forma, fazer o seguinte raciocínio. Para estar na recuperação judicial, para estar na falência, tem que ser credor. Quantia em líquido, a pessoa ainda não é credora. Ela tem uma pretensão. Transitou em julgado, aí está líquido. Aí é credor. Tá? Mesma situação com o trabalhista. Trabalhista está discutindo, é ilíquido. Mas não só por isso. Porque as ações de natureza trabalhista, em face da sua especificidade, vão correr sempre no juízo trabalhista. Não vai para o juízo da recuperação judicial. Da mesma forma, a quantia ilíquida não vai para o juízo da recuperação judicial. Vai continuar lá com o juízo civil. Tá? Sempre pedir reserva, sob pena de ter aí o seu direito esvaziado, né? Prazo de suspensão 180 dias, prorrogado uma única vez, em caráter excepcional, e o devedor não pode ter concorrido. Se for culpa do devedor, problema do devedor. Tá bom? Professor. Pois não. O senhor falou com relação aos créditos tributários, eles não suspendem, né? Aqui, ó.
7B, ó, 7B importantíssimo. Tá, As execuções fiscais não se suspendem. sim, mas o devedor ele não poderia demandar em juízo essa suspensão? Da fiscal? Sim, Não, não dá, porque o que que acontece? Os créditos fiscais não fazem parte da recuperação judicial. A eles não se aplica a recuperação. Esse devedor, sabe o que ele vai ter que fazer? Esse devedor, ele vai ter que renegociar os seus débitos fiscais. Ele vai ter que procurar a autoridade fazendária para poder fazer essa negociação desses débitos. E a negociação é só nos termos que está trazido na lei tributária, que especificar algum financiamento. Você tem que lembrar sempre que, do outro lado, diferentemente do que acontece com um crédito de um banco privado, né? Quem está da outra ponta dos créditos tributários é o agente público. E esse dinheiro que está na posse do agente público que ele vai negociar, não é dele. Ele precisa dessa lei. Então aí você pode falar assim, mas é injusto porque... Então a primeira coisa que você fica devendo, né, a primeira forma que você tem aí de dívidas que o devedor possui é dívidas tributárias. Então ele não vai conseguir renegociar, vai ter um monte de execução em cima dele o tempo todo, então ele não vai conseguir fazer a recuperação de forma nenhuma. Nós vamos ver, não dá para entrar hoje, mas nas próximas aulas nós vamos falar, que essa lei 14.112 de 2020, ela vai trazer uma forma de parcelamento para essas execuções fiscais. Então existe um parcelamento especial para quem tem a recuperação judicial, tá? Eu não sei se seria essa a pergunta. Me dá um retorno aí, por favor. na verdade não, mas aí o senhor já me respondeu que não existe a possibilidade. Na verdade, se Não, ele então quiser... faz a pergunta do jeito que então Não, a resposta é essa mesmo. O senhor me respondeu, o senhor conseguiu me tá. responder. Que não tem a suspensão em hipótese alguma, né? Seria essa a resposta no final, e que na verdade ele tem que fazer uma repactuação, ele tem que renegociar esses débitos, mas ele tem que fazer isso nos termos da lei. Seria isso? Perfeito, Tá, perfeito. ótimo, ótimo. Então tá. Isso que é importante. Espremer tudo, lembrar sempre disso. Não se aplica às execuções fiscais, a recuperar. Não se aplica. E saber o porquê. Porque o agente público, ele não pode, ele não tem poder para negociar fora daquilo que está estipulado em lei. Tá bom? Agora nós vamos Ok. ver aqui, e já estou caminhando para o final já, tá, gente? Já estou caminhando para o final, isso aqui também nós vamos trabalhar em próximas aulas, até mesmo pelo adiantado da hora, que eu não posso ficar preso aí com os senhores a partir do nosso horário. Mas nós vamos ver, aqui, peço perdão, nós vamos ver aqui também que existem alguns créditos que não fazem parte da recuperação judicial, né? Existem alguns créditos que não aplica a recuperação judicial. E esses créditos estão lá no artigo 49. Vamos falar muito sobre esses créditos ao longo de todo o nosso semestre, então por isso que eu não me preocupo. Mas aqui, ó, estão sujeitos à recuperação todos os créditos, exceto qual que não, olha só, crédito que não está sujeito à recuperação judicial. Então, claro, se ele não está sujeito à recuperação judicial, não suspende a prescrição, não tem a suspensão das eventuais processos, né? Quais são esses créditos? Vamos falar isso na próxima aula, mas só para não deixar solto. Proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis, alienação fiduciária, tá? Arrendamento mercantil, leasing, não suspende. Então, se você é credor do leasing, se você é credor de proprietário fiduciário, se você é credor de alienação fiduciária, vida que segue, não faz parte da recuperação judicial. E ainda o promitente vendedor de imóveis cujos respectivos contratos contêm a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.
É lógico que isso aqui está beneficiando o banco. Quem que faz alienação fiduciária? Quem que faz leasing? Quem que é proprietário de imóvel com cláusula de revogabilidade e retratabilidade? Instituição financeira. Não faz parte da recuperação judicial, vida que segue normalmente. E ainda, não se sujeita à recuperação judicial a importância que refere o inciso 2 do artigo 86. Se nós analisarmos aqui o inciso 2 do artigo 86, nós vamos verificar a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Nós vamos ver isso com calma. Então, adiantamento de contrato de câmbio, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade não fazem parte aí, então. Muito bem. Chegamos aqui ao final, deixa eu voltar para a nossa sala para ter alguma pergunta. Só um minutinho, por favor. Mas isso nós vamos tratar na nossa próxima aula, tá bom?